Olá, audiência do Diário Popular IPTV. Hoje nós estamos para uma entrevista com o deputado estadual Itamar Borges, do MDB. Como nós estamos em ambiente controlado e em distanciamento social, nós vamos fazer a entrevista sem máscara, até para melhorar a comunicação. Seja bem-vindo, deputado Itamar Borges. O deputado Itamar Borges, ele é presidente da Comissão de Atividades Econômicas da Assembleia Legislativa, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal. Ele é presidente também da Frente Parlamentar da Indústria da Construção e Mineração, da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista e vice-presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Trabalha bastante, né, deputado? Foi vereador e 3 vezes prefeito de Santa Fé do Sul. E aí eu queria aproveitar para mandar um abraço a toda a população de Santa Fé do Sul, ali pertinho de Rio Preto, ali pertinho de Votuporanga, uma cidade que tem sensacional, que tem criação de peixe, né? E que o deputado é natural de lá, né, e que vem fazendo um grande trabalho aí na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado Itamar Borges. Obrigado, amigo Paulo Toledo. Uma alegria poder atender esse convite e bater esse papo, né? Vi você falando aí da minha Santa Fé do Sul, terra natal, dá uma saudadezinha aí. Você falou de uma situação importantíssima aí, que é Santa Fé se tornou a capital da criação de tilápia em tanque-rede no Brasil. É a maior região criadora de tilápia em tanque-rede. Eu tive o privilégio de iniciar esse projeto quando prefeito lá em Santa Fé. E nesse balanço que você fez aí, realmente a atividade parlamentar aqui na Assembleia tem possibilitado várias ações, não só no dia a dia do plenário e da atuação parlamentar, mas também nas frentes onde temos atuado. Santa Casa, a indústria da construção e mineração, o agronegócio, que é o nosso carro-chefe da economia brasileira, e também presidindo a Comissão de Atividade Econômica. Eu queria aproveitar o senhor ter citado Santa Fé do Sul, né, para cumprimentar o engenheiro Hildo Carlos Boscolo, que é de Santa Fé do Sul e que é audiência do Diário Popular o tempo todo, né? Então, deputado, o senhor como presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, né, tá na mesa do governador João Dória, né, para sanção ou não, né, o Código Paulista de Defesa do Empreendedor, que foi a PL 755 de 2019, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa agora dia 15 de setembro. Na prática, deputado, como é que vai melhorar a vida do empreendedor essa nova lei? Esse projeto é uma iniciativa coletiva, né? Eu tive aí a parceria e iniciativa também do deputado Sérgio Vitor e do deputado Ricardo Melão, 2 colegas na Assembleia de primeiro mandato, os dois, e que tendo a minha condição de presidente da Frente do Empreendedorismo e projetos de lei já aprovados e outros tramitando na casa, com esse intuito, propuseram uma junção aí das propostas, das ideias que estão tramitando na casa, para que pudéssemos então propor, num diálogo inclusive com o Executivo, por muitas oportunidades tivemos com a secretária Patrícia Ellen, a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciências e Tecnologia do Estado, para exatamente falar da importância de se ter o Código de Defesa do Empreendedor. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que tem um papel relevantíssimo, importantíssimo e tem ajudado muito a defesa do consumidor e cobrar dos prestadores de serviço, das atividades empresariais de um modo geral, um equilíbrio e uma relação de toma lá da cá, no sentido do consumir e fornecer, que respeite as normas técnicas e sanitárias necessárias para atender o interesse e a necessidade daquilo que a legislação exige. Porém, existe um pouco de deturpação, de exagero,
imagem invertida com relação ao empreendedor. E não é justo que você tenha um código que cobre, que exija de um lado e não tenha também de outro lado um código que proteja quando você faz bem feito, quando você faz corretamente. E o Código do Empreendedor é justamente nesse sentido. É para evitar os excessos, os abusos e exageros quando se tem de um lado na outra ponta, que você tenha a possibilidade de ter a proteção e a defesa do empreendedor, o direito a não só utilizar da legislação da mesma forma que o consumidor que defendemos tem, mas que o empreendedor também tenha, no sentido daquilo que ele oferece e que muitas vezes um pouco como já tradicionalmente se coloca na legislação trabalhista em si, às vezes se coloca muito, que antigamente o patrão tinha que provar que aquilo que estava sendo acusado não era verdade. E hoje, na verdade, com a nova legislação trabalhista, quem diz que aquilo é verdade tem que provar para que você possa condenar o patrão. E, mais ou menos assim, se atribuirmos e remetermos o Código do Consumidor com o Código do Empreendedor. É que se você tem algum ponto que você coloca e na outra ponta há um exagero e daqui está sendo feito corretamente, você não tem que daqui provar que aquilo que está sendo acusado de você não é correto. Quem acusa é que tem que provar que o que você está fazendo está errado. Então, dentro dessa linha, resumidamente, simplistamente falando, é um pouco daquilo que inspirou. E aí a Associação Comercial de São Paulo, Federação do Comércio Varejista, as entidades empresariais de um modo geral, as entidades contábeis, SESCOM, a ESCOM, entre outras, abraçaram, contribuíram com sugestões, contribuíram com propostas que deu a possibilidade de aperfeiçoar. A nossa expectativa agora, você colocou muito bem, está na mesa do governador João Dória, tanto o deputado Ricardo Melão, como o deputado Sérgio Vitor, como eu, já esclarecemos e informamos ao governador, ao vice-governador, também a Lia Porto, que é a Procuradora-Geral do Estado, que é quem dá o parecer jurídico do projeto, e a secretária Patrícia Ellen, para que possa ter esse olhar realmente da importância e da constitucionalidade. Todos os cuidados foram tomados para que fosse acolhido e respeitada a questão legal de não ultrapassar. Você não pode fazer uma legislação estadual que ultrapasse a competência que a federal permite e saia do seu limite. E todos esses detalhes foram cuidadosamente olhados e nós acreditamos muito que vem atender essa expectativa de um lado e que vem trazer aquilo que é fundamental em toda relação, equilíbrio e bom senso. Deputado, vai facilitar um pouco a vida do empreendedor? Que, aliás, o empreendedor ele tem a vida muito difícil quando se fala em governo. O governo muitas vezes acaba atrapalhando com excesso de legislação. Por exemplo, eu conheço um caso em Amparo que uma fazenda ganhou um título internacional de o melhor queijo do Brasil no mundo. Foi uma coisa um concurso em Paris, na França. E aí chega no Brasil, ela tem dificuldades para poder vender. O empreendedor da fazenda tem dificuldades para poder vender. Isso vai melhorar? Com certeza, eu acho que um dos propósitos do Código do Empreendedor é buscar aquilo que nós atuamos muito na frente parlamentar do empreendedorismo, que é a simplificação, que é a desburocratização, que é a desoneração. Tanto é que, você falando aí, me ocorreu uma situação. Nós temos um movimento que acontece aqui em São Paulo, Brasília faz esse movimento também, que é o Revoga Já. Que é o quê? Que é revogar as leis inúteis, as leis que só atrapalham o bom funcionamento. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou uma importante lei da liberdade econômica que trouxe aí uma simplificação, uma facilitação para você abrir o seu negócio, para exercer a sua atividade
empresarial. E o Código do Empreendedor ele vem ao encontro desse propósito, que é justamente garantir também perante ao governo, muitas vezes o empreendedor, o empresário, o comerciante, o industrial, o produtor rural, ele é questionado pelos órgãos públicos, municipais, estadual e até federal, de situações que até ele provar que aquilo não é devido por ele já foi autuado, multado, interditado, e o que o código prevê é isso, é proteger. Para você interditar e botar em prática a multa e a autuação que eventualmente você vai aplicar ao empreendedor, você primeiro precisa da oportunidade de defesa, a dupla oportunidade, constatação, para que depois você possa avançar. Então, vai evitar muitas injustiças e também vai coibir alguns abusos. Deputado, aproveitando a sua dupla militância aí na presidência da Frente do Empreendedor e na Frente do Agronegócio, quer dizer, vai ter alguma gestão junto à Secretaria de Agricultura, junto ao Governo do Estado, para simplificação da questão aí sanitária, não colocar em risco a saúde da população, mas uma simplificação para tornar mais fácil para o empreendedor essa questão da produção artesanal? Sim, isso já existe nessa linha, algumas medidas que foram tomadas. Hoje em dia, nós estamos vindo de um avanço muito importante naquilo que é fundamental nos países mais desenvolvidos ou nos países que já alcançaram esse ponto, que é a autodeclaração. Então, se você autodeclara regular, se você se autodeclara correto, cumprindo aquela legislação, por exemplo, ambiental, você tira a sua licença pela internet, automaticamente. E aí, depois que você tirou a licença, cabe ao poder público ir lá e constatar se a licença que você tirou e a declaração que você fez, realmente você vem cumprindo as exigências ambientais. E se você não cumprir, você vai pagar por isso. E aí o custo é pesado. Então, o empreendedor não vai fazer isso. E que é a confiança e a responsabilidade recíproca. E isso também vai para os produtos, por exemplo, hoje, na questão animal. Você falou do agro, quando você, para tirar hoje um animal de uma propriedade e levar para outra, para você mandar para o frigorífico e assim sucessivamente, ou uma produção para você mandar para o mercado ou para a feira, etc., você tinha que ir até a Casa da Agricultura, e ali você pegar uma assinatura do agrônomo, do veterinário, para que isso acontecesse. Hoje você entra no sistema, autodeclara, tira a licença e sai com um caminhão autorizado a circular com aquela mercadoria pela sua autodeclaração. Se tiver errado, você vai responder por aquilo. Assim que vem acontecendo, para ir simplificando aos poucos. A pandemia agora fez um pouco disso, né? Para poder evitar um pouco os contatos, simplificar a relação, o home office, permitiu muitos avanços e muita conscientização nesse aspecto, nesse sentido. Acabou de chegar na Assembleia Legislativa de São Paulo projeto de lei do Executivo que regulamenta, que organiza ou reorganiza a inspeção estadual. E o propósito desse código é justamente isso, que são os alimentos, que são os artesanais, que são as feiras e tantos outros que utilizam, além, claro, dos frigoríficos, de comercialização estadual, porque quando você tem uma comercialização interestadual, aí você precisa do sistema federal, que é o CIF. Mas quando você tem uma relação comercial apenas dentro do estado, você tem o CISP, que é o estadual. Quando você tem só dentro do município, você tem o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Então, dentro desse contexto, está se buscando aí uma simplificação justamente para quê? Para estimular o segmento de normas e procedimentos que permitam efetivamente o artesanal, o produtor familiar e também que simplifique a vida do próprio empresário em si. Hoje em dia, simplificar a inspeção e com os protocolos sanitários hoje tão claro, tão transparente como eles ficam e são exigidos,
significa reduzir custos. Reduzir custo é reduzir custo para o empreendedor, reduzir custo é reduzir custo para o consumidor também. Deputado, finalmente a Assembleia Legislativa ela se posicionou em relação à questão dos animais exóticos que vem causando problema aos produtores rurais. Está regulamentando a possibilidade de controle mais rígido dos animais exóticos. O javali, por exemplo, que destrói plantações. O senhor, como presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, tinha passado da hora de fazer esse controle de uma forma mais efetiva? A Secretaria de Agricultura e a Secretaria do Meio Ambiente até tinham feito um acordo lá atrás, mas parece que a coisa não funcionou tão bem assim. Passou da hora. Tinha passado da hora. Claro que com esse passar da hora foram surgindo situações que foram possibilitando, inclusive, de uma regulamentação do próprio IBAMA, que permitiu que corrigisse um equívoco da legislação estadual que antes permitia o controle da população de javali e que passou a proibir. E quando você passa a proibir, nós estamos vendo em São Paulo, no Brasil e no mundo, o que tem acontecido. O javali não só destruindo lavoura, mas também colocando em risco pessoas, né, atacando trabalhadores, famílias, porque eles reproduzem numa velocidade muito grande e vão em busca de alimento e acabam ficando muito violentos e com a interrupção desse controle por uma legislação estadual equivocada, precisou corrigir isso. Eu sou coautor do projeto substitutivo de iniciativa do meu colega Carlão Pinhatari, que propôs essa legislação e que nasceu dentro da frente parlamentar que eu presido do agronegócio, que tem sido vítima, os produtores, do javali, e que tinha amenizado um pouco com a regulamentação do IBAMA, mas que ainda tinha algumas questões aí que inibia um controle maior. Seja ele com cães paramentados, seja ele com arma e registro, porque o que acontece? A legislação que veio estava pedindo que você primeiro registrasse o que você ia fazer para depois fazer. Quando, na verdade, a legislação anterior você faz o controle, abate e depois você declara que você abateu. Não há problema nesse sentido. Então, acho que foi um avanço. A Assembleia Legislativa está de parabéns e tanto o proponente, meu colega Carlão, como todos nós que apoiamos essa iniciativa, ajudamos a resgatar um ponto de equilíbrio e de controle que vai, com certeza, beneficiar aí e recuperar aquilo que já era de direito do setor do agro em São Paulo, como já outros estados já haviam feito também. Deputado, nós temos aí agora com a pandemia a questão do arroz. Vamos continuar na comissão, na frente parlamentar aí do agronegócio. Nós temos aí esse problema de o arroz a R$25, R$30, um pacote de 5 quilos de arroz, que está penalizando muito a população, né? Como é que o senhor enxerga isso? O que poderia ser feito para amenizar isso? Importar arroz é uma saída, mas assim, eu acho que poderia ter estoque regulador, por exemplo? O mercado, infelizmente, né, nós estamos vivendo isso, aliás, virou, hoje nas redes sociais, o arroz virou brincadeira no sentido de comparar com uma série de outros custos e valores. Não resta dúvida da importância do arroz, né, e o quanto ele é um alimento aqui no Brasil de suma importância e totalmente popular e necessário. E você só tem uma forma de enfrentar. A política de preço agrícola, você só controla ela com política nacional, do Ministério da Agricultura. Seja uma política interna de reserva, como você coloca, ou seja, uma política de suprir a falta com a importação.
E ocorre que, em alguns momentos, alguns produtos pegam de surpresa. Eu não diria nem que é falta de planejamento. É a ocorrência rápida, a globalização hoje, a hora que você percebe a coisa aconteceu. E aconteceu com arroz. Nós temos aí autocontrole de uma série de outras situações, porque o produto tem que ser bom para quem produz e bom para quem consome. Tem que ter um bom preço e justo, que pague a produção e dê o lucro, e tem que estar acessível a quem precisa produzir, dentro do equilíbrio, seja da cesta básica e assim sucessivamente. Eu sempre fui um defensor de que a economia, o Ministério da Agricultura, precisa garantir esse equilíbrio, mas de uma forma, valorizando o produto interno, valorizando a produção interna. Porque não dá para você fortalecer, como recentemente tivemos aí uma situação peculiar com relação ao álcool, nessa relação com os Estados Unidos, dessa isenção de importação, entre outras situações. Nós não podemos concorrer com o nosso produto interno. Nós temos que valorizar e fortalecer o nosso produto interno. Mas nós não podemos também deixar faltar ao ponto que tem abusos, ou que tem excessos, ou lucros excessivos e que estão em desacordo com o equilíbrio e o bom senso aí da oferta e do consumo. Por isso que esse ponto é importante, só que nós avançamos e temos que nos conscientizar para isso, para um momento global de liberdade econômica. E quando você avança para uma questão de liberdade econômica, o consumidor e o mercado vai ser o principal juiz disso. Bom, mas teve país, por exemplo, que consome muito arroz, que durante a pandemia proibiu a exportação de arroz, apesar de produzir muito. Não seria uma hora do Brasil ter tomado uma atitude parecida ou fazer alguma coisa nesse sentido? Depende, porque se você faz isso e compromete o resultado da produção e compromete que a produção se pague, fica difícil. Acho que a exportação é sempre boa quando você tem produto suficiente, quando não falta no mercado interno, para poder equilibrar o preço. Olha, por exemplo, a questão da carne. Depois que passou a ter a exportação de boi vivo, de animal vivo, você conseguiu um preço mais equilibrado, sem ter que trazer carne de outros países. E assim você também não pode exportar e ficar importando da Argentina, do Uruguai, e assim sucessivamente. Você tem que ter aí uma produção interna autossuficiente. Mas também eu não descarto, se chegar num ponto que você vai ficar inacessível o produto aqui, e você está permitindo a exportação, o produtor também compreende que tem que fazer a sua parte e às vezes vai ter que ter aí um protecionismo invertido aí, vamos dizer assim, né, que é de segurar e garantir aí o abastecimento interno. Muito bacana, deputado. Audiência do Diário Popular IPTV. Nós estamos nessa entrevista com o deputado estadual Itamar Borges. Nós queremos agradecer a presença do deputado no estúdio do Diário Popular IPTV, né? E fica o senhor aí um tempo para o senhor fazer o encerramento para a audiência do Diário Popular IPTV. Não poderia deixar de falar aqui da importância da volta do nosso Diário Popular e agora IPTV. Essa volta que trouxe de presente para o povo de São Paulo e do Brasil a informação, a história, a tradição. E traz junto você, Paulo, amigo Paulo Toledo, e toda a equipe aqui do Diário Popular IPTV, para poder brindar e contemplar a notícia, o noticiário e a população com as informações e com as notícias construídas, buscadas e informadas aqui através do trabalho da sua equipe, da equipe do Diário IPTV. Eu fico muito feliz e agradecido por essa oportunidade de, como deputado estadual, poder vir aqui
falar um pouco da atuação parlamentar, um pouco das políticas públicas que temos debatido na Assembleia e, é claro, falar um pouco também da importância do parlamento e da relação executivo, legislativo, população e o quanto isso deve ser transparente e dar a oportunidade de ser questionado, esclarecer e informar ao mesmo tempo. Parabéns aí, muito obrigado. Obrigado, deputado Itamar Borges, e a você, audiência do Diário Popular IPTV, continue muito bem informado. Diário Popular IPTV, o mundo na palma da sua mão.